Uma boa mãe é aquela que se sacrifica pelos filhos e abre mão da vida profissional para se dedicar a eles? Tema polêmico, não é mesmo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje: vida profissional e maternidade. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal para acompanhar os conteúdos e fica ligado também nos materiais que eu disponibilizo na descrição dos vídeos. A temática da vida profissional e da maternidade traz muitas emoções desagradáveis para as mulheres. Culpa, medo, insegurança, essa ambivalência entre eu quero resgatar o meu lado profissional, mas eu preciso me dedicar aos filhos. E a sociedade cobra muito da mulher esse papel e, ao mesmo tempo, nos fez crescer, especialmente nas últimas décadas, dizendo que nós mulheres precisamos ser independentes, ter o nosso próprio trabalho, mas ao mesmo tempo continuam nos exigindo para que sejamos mães exemplares. E aí, como lidar com isso? Antes de tudo, é muito importante que você tenha clareza dos seus valores e objetivos de vida. Quando uma mulher se torna mãe, obviamente que a maternidade passa a ser um dos principais valores. Essa mulher quer se dedicar, quer cuidar dos seus filhos, quer educá-los da melhor forma possível. E hoje eu vejo as mulheres se desdobrando para isso. Buscam suporte, buscam terapia, buscam orientação parental, estudam, leem, na busca de uma educação que seja mais efetiva para os seus filhos, não só para criar pessoas preparadas cultural ou intelectualmente, mas especialmente para que tenham inteligência emocional para lidar com a vida. No entanto, para muitas mulheres, a vida profissional é uma parte muito importante. Elas se significam também nesse papel, não apenas como mães. E aí surgem os conflitos. O que eu faço? Eu abro mão da minha vida profissional para me dedicar exclusivamente aos filhos ou eu consigo conciliar? Eu gosto muito de olhar para essa experiência tendo clareza de que, ainda que você seja uma mãe extraordinária, uma profissional incrível, uma super esposa, uma mulher que se cuida, que pratica o autocuidado, que tem uma relação saudável consigo mesma, você não vai conseguir ser 100% o tempo todo em todos esses papéis. No momento em que você estiver desempenhando muito bem uma dessas funções, inevitavelmente outras vão ser sacrificadas. No entanto, isso não significa necessariamente algo ruim, negativo. Significa que você vai precisar, em determinados momentos, priorizar algumas coisas, priorizar alguns dos seus papéis. Algumas mulheres acreditam que, quando elas vão se tornar mães, naturalmente elas vão querer abrir mão da vida profissional. E tá tudo bem. Eu gosto muito de ter essa visão de que não tem certo e errado, tem o que faz sentido para cada uma. Falando novamente daquilo que eu trouxe sobre valores, o que são valores? São as coisas que são realmente importantes para você e que dão significado, sentido para sua vida. Quando chega um bebê, obviamente, como eu comentei antes, muda toda a dinâmica da sua vida. Você sente aquela conexão, você quer educar, você quer cuidar, você quer satisfazer as necessidades dele, mas você também tem as suas próprias necessidades. E se o trabalho for também um valor importante, vai ser necessário olhar para isso com cautela, buscando encontrar alternativas para que você consiga desempenhar o seu papel de profissional e ainda assim se satisfazer com o seu papel enquanto mãe. E aí a gente precisa se afastar um pouquinho da busca pela perfeição, da comparação com outras mães e especialmente da culpa. Afinal, todo mundo diz, nasce uma mãe, nasce a culpa. E eu não gosto de naturalizar essa emoção culpa como se nós tivéssemos que nos sentir culpadas por buscarmos outras coisas para além da maternidade. Se isso está alinhado ao que é importante para você, tá tudo bem. E a culpa é uma emoção que nos conta justamente isso, que nós estamos contrariando os nossos valores, violando aquilo que é importante para nós. Muitas pessoas acreditam que a maternidade sendo o principal valor de uma mulher, isso significa que ela vai precisar abdicar de todos os outros valores. Só que isso não é real. Se é importante para você,
busque estratégias para que você consiga conciliar. Várias outras mulheres não gostariam de trabalhar, gostariam de poder ficar com seus bebês nos primeiros anos de vida, no entanto, elas não têm essa opção. O trabalho é necessário. E aí é importante validar esse processo, porque ainda que você esteja se afastando do seu bebê, deixando ele com alguém da rede de apoio, com a avó, numa creche, você está indo buscar coisas que são essenciais para sua família. Oferecer oportunidades para o seu filho, às vezes a sobrevivência mesmo, o ganha-pão do dia a dia. O seu papel enquanto profissional também é muito importante e faz parte da sua maternidade. Se sentir culpada por oferecer o melhor para o seu filho dentro do que é a sua possibilidade, faz sentido? É legítimo sentir culpa, sentir insegurança, todas as emoções são legítimas, mas a gente precisa sempre olhar e pensar, é efetivo, é útil eu me aproximar desse tipo de emoção? Pensar dessa forma e ficar presa, ruminando essas emoções, me aproxima ou me afasta da maternidade que eu quero viver, da relação que eu quero construir com o meu filho? Sem contar que o trabalho, ele tem um valor muito importante. Quando a gente tem uma vida profissional que nos traz realização, que nos traz prazer, nós também podemos ensinar aos nossos filhos o valor disso na vida dele. O trabalho é algo que engrandece, que traz propósito para as nossas vidas. E obviamente que vai ser necessário buscar um equilíbrio. No entanto, como eu já comentei, em muitos momentos você vai negligenciar outros papéis para conseguir estar 100% naquele papel que no momento é o foco da tua atenção. Então não existe certo e errado, existe o que faz sentido para você, para sua família. Muitas vezes, no decorrer da experiência da maternidade, a gente muda até a nossa visão de mundo, dos nossos valores, e aquelas mulheres que acreditavam que queriam voltar a trabalhar antes mesmo do término da licença maternidade, acabam se descobrindo de outra forma, querendo ter mais tempo com o bebê, querendo curtir aquele momento e muitas vezes até abdicando da vida profissional. Já outras que imaginavam que iriam se dedicar em tempo integral para os filhos, no decorrer daquela experiência, percebem que não, sentem necessidade de resgatar os seus outros papéis, de retomar a vida profissional. Às vezes em outro formato. Mulheres que, por exemplo, trabalhavam em empresas, que eram CLT, agora querem ser autônomas, trabalhar em home office, poder equilibrar o tempo de trabalho e o tempo de qualidade com os filhos. Mas o mais importante em toda essa questão é você aceitar a sua própria realidade e poder torná-la o mais agradável ou menos aversiva possível. Então, se afastar de comparações, de julgamentos, de autocrítica, poder aceitar a sua realidade e se tratar com mais autocompaixão. O que é a autocompaixão? É quando eu olho para mim, para o meu caminho, para a minha trajetória e cuido disso com o mesmo cuidado, gentileza, amorosidade que eu tenho com as pessoas que eu amo e até mesmo com meu filho, porque a gente acaba privilegiando e sendo muito gentil com as pessoas que a gente ama e se culpabilizando e até se punindo pelas nossas próprias ações, ainda que elas estejam alinhadas ao que é importante para nós. Então não existe uma fórmula perfeita para conciliar a vida profissional e a maternidade. Você vai precisar alinhar isso na sua realidade, com o que faz sentido para você, com os recursos disponíveis, com o que você pode fazer naquele momento. E na medida que você tem clareza do que realmente importa na sua vida, dosar esses papéis deixa de ser visto como egoísmo e passa a ser visto com mais significado. Você já parou para pensar o que o trabalho representa na sua vida?